E aí você tem, então, órgãos astrais, que se tornam órgãos etéricos, e aqui você tem todas as capacidades evolutivas se manifestando efetivamente, ou mais claramente. A principal delas, que é a que a gente vai se focar aqui, não porque é a principal, mas porque tem a ver com tudo que a gente vai falar a respeito de uso de substâncias, é a clarividência. Então, a clarividência, ela se forma dessa maneira. Bem, isso é do ponto de vista, então, de formação de órgãos, o que acontece de maneira mais sutil. E aí vamos linkar isso com consciência cósmica, consciência de Deus e consciência de unidade que o Maharishi fala. Você, ao meditar, você vai desenvolver esses níveis superiores de consciência, Sim. que fazem parte da constituição normal do ser humano. Isso é o nosso direito de nascença, o Maharishi fala. A gente, por sermos humanos, a gente tem o direito a desenvolver todas essas capacidades. E, na realidade, não é só o direito, é a obrigação, na medida em que tudo que nós temos nos é dado por um mundo divino espiritual, em favor da nossa evolução. Se a gente desperdiça aquilo que nos é dado, a gente está tendo um comportamento que é anti-evolutivo. Isso também é expresso por várias tradições. Vamos pegar de novo o exemplo da Bíblia, quando você tem a passagem sobre os talentos, em que talentos são disponibilizados, talento é uma moeda, são disponibilizados para diferentes pessoas e cada uma delas gerou resultados diferentes com aqueles talentos que lhes foram dados. O Cristo, nessa parábola, está se referindo à possibilidade do ser humano desenvolver capacidades espirituais superiores. Então, isso vale para todas as tradições. Bem, aí o que a gente tem? Consciência cósmica, consciência de Deus, consciência de unidade, e Manas, Buddhi e Atma. Eu queria falar sobre os níveis de constituição. Então você pode, quando você começa a estudar antroposofia, você vai falar de 4 níveis de constituição do ser humano. Você vai falar de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu. Quando você dá um passinho mais adiante, você vai falar de 7 níveis de constituição do ser humano, que é corpo físico, corpo etérico, corpo astral, eu. Manas, Buddhi e Atma, que a antroposofia vai chamar de personalidade espiritual, porque tudo aquilo que você é verdadeiramente em espírito, aquela enorme estrela da qual a gente falou no primeiro episódio, que é o nosso espírito, e que emana um único raio para criar o nosso ego, ou a nossa personalidade física, a nossa mente humana, terrena, temporal, numa determinada encarnação, essa é a nossa verdadeira personalidade, que é a espiritual. E conforme a gente desenvolve Manas, cada vez mais essa verdadeira personalidade passa a se manifestar na nossa personalidade egóica, terrena e temporal. Por isso que se chama personalidade espiritual. Isso se manifesta na nossa personalidade humana. Num segundo momento, você tem Buddhi, que na linguagem antroposófica é o espírito vital. Quer dizer, você tem um espírito que atingiu completamente o nível, não mais apenas do seu corpo astral, que é o que acontece com Manas, mas que se uniu completamente e cuida de todos os processos no seu corpo etérico. Então você tem um máximo de vida, um máximo de memória, você acessa a memória do passado da humanidade, do futuro da humanidade, de todas as suas vidas, você tem a memória sobre toda a sabedoria do universo, e também é o corpo do amor. Aqui você tem memória, você tem amor, você tem inteligência, e você tem todas as qualidades relacionadas a esses sentimentos. Compaixão, altruísmo, enfim, tudo está aqui quando você desenvolve Buddhi. E você tem Atma, que é o terceiro nível, onde você tem este espírito atuando no seu corpo físico, e não apenas no corpo astral e no corpo etérico. E aí você tem a união no nível físico, no nível físico, entre o espírito e o físico, o espiritual e o físico. Para pegar um exemplo mais próximo de nós, e não ir tanto para as questões orientais, esse aqui é o exemplo do corpo da ressurreição do Cristo. O corpo da ressurreição do Cristo é uma manifestação de Atma, é uma manifestação do corpo átmico, em que há uma total prevalência do espírito sobre a matéria. O Cristo morreu e ele conseguiu, através das forças espirituais, atuando em todos esses níveis, chegando até o físico,
ele cria um novo corpo para si, que é um corpo que permite que ele viva dentro dessa existência terrena e atue na existência terrena, como a gente precisa desse nosso corpo físico material mais denso para hoje, encarnados como almas, atuarmos dentro da existência terrena. Então são esses os diferentes níveis. E aí o que você vai ter, a antroposofia vai falar muito sobre isso. Eu vou me ater aqui, porque a gente está falando do Maharishi, eu vou me ater ao que o Maharishi traz, que é muito bonito também. E é uma linguagem mais simples do que a linguagem antroposófica nesse sentido. O que ele vai dizer é que em consciência cósmica você tem essa primeira manifestação do nosso ser ou do nosso espírito na sua consciência de vigília. Então você começa na consciência de vigília, você começa a pensar de forma superior, com o seu cérebro etérico. E ao fazer isso, seus processos deixam de ser catabólicos, eles passam a ser anabólicos. E aí uma das primeiras características que você tem quando você desenvolve a consciência cósmica é que não há mais necessidade de você dormir. O Maharishi passava praticamente 24 horas por dia desperto, ele meditava algumas vezes e coordenava centenas, às vezes milhares de pessoas, diferentes projetos no mundo inteiro, porque ele já estava num nível ainda mais elevado do que esse. Sim. Mas não havia mais pensamento, processos catabólicos, eram só processos anabólicos. Então quem está em consciência cósmica não tem necessidade de dormir. E quando dorme, ele tem um estado de vigília no sono, em que ele tem total consciência, clareza, percepção daquilo que acontece nos processos durante a noite, quando ele está dormindo. Então a pessoa aparentemente fica desperta à noite. Num segundo nível, e aí o que você tem é uma união maior com o seu próprio ser, com o seu próprio espírito, que é o que permite isso. O espírito atuando no corpo etérico vai gerar esses processos. Então, o primeiro ser espiritual com o qual você se conecta é o seu próprio espírito. É isso que caracteriza essa consciência cósmica. Num segundo nível, você vai ter todos os seres da criação se revelando para você. Isso é a consciência de Deus. Como é que isso é prático para a gente? Se eu estiver estudando matemática, os seres espirituais ou as formas pensamento ligadas aos conhecimentos matemáticos vão se unir à minha consciência através do meu cérebro etérico e eu vou saber tudo o que eu preciso saber sobre matemática. Vão passar esses conhecimentos. Vão passar esses conhecimentos, exatamente. Fala do jeito que você ia falar. Não, passar esses conhecimentos de um plano espiritual ou um plano mais elevado, talvez. Perfeitamente, se você usar espiritual como termo genérico, está perfeito. Mas o mais elevado, porque pode não ser o espiritual, pode ser o astral ou pode ser o etérico. Mas eles se revelam dessa maneira. Todo pensamento é um ser espiritual. Todo sentimento é um ser espiritual. Toda vontade é um ser espiritual. E esses seres espirituais se revelam. Então você pode conhecer tudo sobre o microcosmos, tudo que acontece em você mesmo, ou você pode conhecer tudo sobre o macrocosmos. E esse conhecimento sobre o macrocosmos inclui todo o conhecimento das áreas que são hoje pesquisadas e estudadas pela nossa ciência moderna. Só que você vai ter isso direto da fonte, vamos dizer assim. E você vai ter isso de uma maneira completa, porque você vai perceber tudo isso a partir da realidade espiritual da qual toda a materialidade foi criada. E o processo para você aprender isso é que os próprios seres espirituais, na base de toda a criação, na base de toda a matéria, os seres que estão engajados na manifestação de um núcleo de um átomo, da força forte, da força fraca, do eletromagnetismo, da gravidade, todos esses seres se revelam de alguma forma para você. O Tesla é o Tesla que criou tudo o que ele criou, porque ele foi discípulo de um grande mestre iluminado indiano que fez com que ele despertasse capacidades superiores em que ele via a eletricidade, ele via o magnetismo.
E ele via os seres espirituais na base da criação de todas essas forças e de N outras forças. Por isso que ele tinha o conhecimento que ele tinha. É muito comum que grandes descobertas, grandes passos, breakthroughs, saltos quânticos, que é o termo mais comum, na história das ciências, no desenvolvimento das ciências, ocorram por esse tipo de inspiração. Pode acontecer por seres de luz, pode acontecer também por seres de sombra. Porque quando você passa a entender a criação, você passa a enxergar todos esses seres, os de luz e os de sombra também. Mas o bonito aqui é que esses seres se revelam a você por amor. Você desenvolveu tanto o seu corpo etérico, ou o seu espírito, ele atuou já no nível dos seus sentimentos. Porque aqui a gente está falando, deixa eu só contextualizar, consciência cósmica de Deus e de unidade ainda é no atual processo da humanidade em que você tem o espírito atuando primeiro no corpo astral, depois no corpo etérico e depois no corpo físico. Nessa mesma linha, você vai ter depois o espírito atuando no corpo etérico e o espírito atuando no corpo físico. É que esses três níveis, físico, etérico e astral, eles estão conectados também com pensar, sentir e querer, que são níveis da alma, que é disso que a gente está falando agora, desse trabalho do espírito nesses níveis para criar consciência cósmica de Deus e de unidade. Então aqui você tem o seu espírito trabalhando no nível dos seus sentimentos. E o sentimento que é a base de tudo, é a base de toda a criação, é o sentimento do amor. Quando você vibra esse amor, você é capaz de acessar qualquer forma de conhecimento, porque qualquer ser espiritual se conecta com esse amor e por amor ele se revela a você. Então esse é o processo de cognição dos grandes mestres, dos grandes sábios e de alguns seres humanos talhados e preparados para trazerem conhecimentos importantes em determinados momentos da história, em diferentes áreas do conhecimento. Então isso acontece dessa maneira. E é curioso, não quero interromper sua linha de raciocínio, mas é curioso como a ciência moderna, mesmo a mais cética, já a teoria vigente hoje da física quântica é a teoria do campo unificado. Perfeito. Que é um campo vibracional que permeia todo o nosso universo, e desse campo vibracional as partículas passam a existir e passam a deixar de existir. Né? Perfeitamente. É isso aí. E isso, traduzindo em outras palavras, é uma explicação quase espiritual que a ciência chegou. Exatamente. Para falar como a matéria passa a existir no universo. Exatamente. Tudo que a ciência diz e que é verdade será igual a alguma explicação espiritual, mesmo que ela esteja só tangenciando isso de alguma forma. Você tem, só em complemento ao que você disse, além da teoria do campo unificado, das leis naturais, você tem também a teoria das cordas, que se complementa a ela. Então você tem um impulso de vontade, que é um impulso espiritual, que cria um determinado movimento na matéria, uma vibração, e que a teoria das cordas diz é que você pode criar a partir da vibração, e vibração é igual a som, mas vibração também é igual a luz, porque é uma correspondência. Sim. E vibração é igual a matéria. Então, a partir de uma determinada vibração, você consegue criar qualquer elemento na matéria, qualquer conjunto de elementos, qualquer ser, qualquer manifestação material. E a matemática por trás disso é que você, a partir de um círculo, por isso que é a teoria das cordas, dependendo do tamanho deste círculo, dependendo da espessura da onda deste círculo, e dependendo de cada pequena vibração que ele tenha, mais para a direita, mais para a esquerda, para cá, para lá, qualquer diferente forma que esse círculo inicial tome, gera são infinitas possibilidades dessas formas que gerarão infinitas manifestações materiais. E o círculo, ele é mais perfeito para demonstrar isso do que se você partisse de uma figura que é um triângulo, um quadrado, um hexágono.
No círculo, você tem infinitas possibilidades e essas possibilidades, matematicamente, elas estariam restritas se você partisse de uma teoria que fosse fazer os cálculos a partir de um ponto, a partir de uma reta, conjuntos de retas formando qualquer outro objeto que não seja o círculo. O círculo ele tem essa perfeição. Tá? E não há necessidade de do círculo você passar para a esfera, por exemplo. Por isso chama-se teoria das cordas. Tá? E que isso tem a ver com todo o conhecimento esotérico ou ocultista. Eu evito um pouco falar a palavra ocultista, porque há o ocultismo do bem e há o ocultismo do mal. Mas aqui eu estou me referindo à sua origem como ocultismo do bem, ou do esoterismo, ou das ciências espirituais. Né? Você vai ter sempre o símbolo de uma cobra, ou duas cobras, uma mordendo o rabo da outra, ou de uma cobra mordendo o seu próprio rabo. Ouroboros. Ouroboros também é uma das formas de ver. Nos Vedas você tem a... Daqui a pouco eu me recordo. Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva é uma serpente, e essa serpente é a morada do Deus Vishnu. Então toda a criação ela vem dessa serpente, que nada mais é do que uma linguagem esotérica para falar que é a partir dessa formação de uma corda, que a serpente representa isso, e há várias referências nos Vedas sobre serpente e corda, colocando as duas no mesmo nível, até como vocabulário e palavra. Então, eu vou te dar um exemplo só para fixar melhor isso. Dependendo do grau de consciência do ser humano, ele pode olhar uma corda e ver uma corda, ou ele pode olhar uma corda e ver uma cobra. Tá? Então, é o bem e o mal. A corda criando aquilo que é positivo. E se você ver a cobra, essa mesma forma criando aquilo que é negativo. Uma das visões, tem muitas outras. Mas corda e cobra se correlacionam, então, até na linguagem e em passagens dos Vedas. E aí você tem, então, essa coincidência, que não é coincidência, de que esse símbolo da serpente, Vasudeva ou Ouroboros e outras correntes que trouxeram isso, em que é esse círculo que representa a origem da criação, que você tem aqui. E aí uma curiosidade, que a gente vai se aprofundar num outro momento, a ciência realmente está sendo inspirada e chegando próxima daquilo que é o conhecimento espiritual. Cada vez mais, como desde o início a gente vem falando, tudo que o Steiner disse só vem se confirmando e nada do que ele disse foi comprovado ser errado. E não será nunca, porque ele estava preparado para trazer isso num nível de verdade, de perfeição muito grande para a humanidade, esse conhecimento espiritual verdadeiro. E o que ele nos fala, resumindo, é que são seres espirituais que mantêm o núcleo do átomo coeso, como se eles laçassem o núcleo do átomo. E aí você tem uma outra expressão dessa mesma teoria das cordas numa imagem desse laço feito por seres espirituais para manter a matéria coesa. Forças se transformam em matéria pela atuação de seres espirituais da matéria, que são os chamados elementais. Então você tem os elementais do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino espiritual, e que eles são também relacionados a o reino dos minerais, o reino das plantas, o reino dos animais e o reino humano. Uma correspondência entre tudo. Tudo está sempre conectado. E esse 4 tem a ver com a criação terrena, o número 4, assim como sempre que há 3 tem a ver com o espiritual. E o 7 é a união dos dois, o espiritual e o material junto. E você vê, dentro de toda essa corrente aqui, 4 níveis de constituição inferior, 3 níveis de constituição superior. Aqui no nível material, aqui no nível superior e o 7 unindo todos. Então, obrigado pela sua contribuição de trazer essa questão da física. E aí, só para finalizar, não vou entrar a fundo aqui, mas aquilo que a gente chama de força forte é exatamente essa expressão
desses seres elementais, mantendo o núcleo do átomo coeso. E a própria força forte, ela é descrita como uma força que ela atua na periferia, nos limites do que seria o átomo formado por prótons e nêutrons. Então ela é uma força periférica que circunda, é um círculo de força que mantém o núcleo do átomo coeso, onde a física moderna, onde essa questão de laçar o átomo também é visto pela física moderna dentro da sua própria linguagem. É essa força que mantém isso unido. E aí só uma curiosidade, quando eu fui pesquisar isso, tem um youtuber aí que fala sobre temas de física, e ele vai dizer para a gente o seguinte, ele vai dizer que já te contaram no colégio que o que mantém os átomos, os prótons coesos no núcleo do átomo são os nêutrons? Contaram uma mentira para você. Mas a gente aprende assim na escola, né? Não se falava na força forte, na força fraca e outras coisas que a física quântica trouxe melhor para o conhecimento comum. Ele vai falar, isso é uma mentira, porque partículas de mesma carga se repelem. E os nêutrons que não têm carga, eles não são capazes de impedir essa força de repulsão dos prótons que têm todos carga positiva. São partículas de mesma carga. E a gente, por uma marretada que deram na escola, a gente aprende como se fossem os nêutrons. Na realidade, não. É essa força forte que faz esse papel. Então, assim, a gente poderia fazer conversas e conversas só para tratar de física dentro dessa linha. Só para encerrar, uma que eu recentemente vi, questão de laçamento e entrelaçamento quântico. Uns pesquisadores, acho que de uma universidade italiana, fizeram uma equação descrevendo dois fótons, né, duas partículas de luz, entrelaçadas quanticamente. Ou seja, né, elas responderiam o estado de uma seria o estado da outra naturalmente no universo, uma coisa que a gente ainda não conseguiu explicar exatamente na física como acontece. Quando eles projetam matematicamente essa equação de onda que descreve os dois fótons entrelaçados, a forma é exatamente um yin-yang. Que interessante. Exatamente um desenho de yin-yang. São os dois fótonzinhos entrelaçados fazendo um yin-yang, assim, um com um pedaço do outro dentro de si mesmo. E eu abri meu celular aqui para ver se eu encontro muito a interessante imagem para te mostrar, mas é espetacular a imagem. Dá uma olhada aí, vamos ver se você acha. Eu encontro aqui porque eu pesquisei isso aqui. Mas eles projetam a equação matemática e fica exatamente essa imagem. Que lindo. Mas é na Universidade de Sapienza, em Roma, e na Universidade de Ottawa. Foi um estudo em parceria das duas, publicado na revista Nature Photonics, na revista Nature, na parte de fotônica, que é física que descreve fótons. E quando eles projetaram matematicamente a equação numa imagem, saiu assim, yang. Perfeito. Aí fica a pergunta, será que Que é uma outra releitura das duas serpentes, uma mordendo a cauda da outra, ou de uma única serpente mordendo a sua própria cauda. Será que a mesma imagem. Os antigos já viam isso? Claro que já viam. Meu caro, o Steiner diz o seguinte, que um ocultista, ele diz o seguinte, um ocultista clarividente como ele, quando ele quer ver o átomo, ele amplia o átomo e vê a imagem do átomo na sua frente. É uma das capacidades superiores que você pode gerar. Ele amplia a eletricidade, ele amplia o magnetismo. E ele enxerga melhor do que com qualquer telescópio. Telescópio não enxerga ondas, né? Não enxerga coisas invisíveis, mas ele pode acessar qualquer coisa. E por que ele faz isso? Voltando aqui para o nosso ponto. Porque os seres espirituais, na base de toda a criação, se revelam por amor para quem está nessa conexão, para quem desenvolveu isso, para quem tem esses órgãos espirituais no seu corpo etérico. Quanto mais você evolui, mais o amor se imprime no seu corpo etérico, na sua personalidade, em todos os níveis da sua constituição. Estávamos falando de consciência de Deus quando a gente falou isso.
E só para... Eu não vou sair daqui hoje sem falar um pouquinho do sentido da vida. Eu vou fazer um gancho no final que tem a ver com a frase do Buda. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Aquilo que a gente sente, a gente atrai. E aquilo que a gente acredita se torna a nossa realidade. Esse último nível está relacionado ao sentido da vida e está relacionado ao que você falou. Por isso que eu gostaria de falar disso nesse episódio, desse entanglement que você trouxe. Tem uma variação desse ditado muito boa que eu acho que é de algum pensador chinês da antiguidade também, ou seja, próximo ao Buda. Eu usei aqui atribuído ao Buda, porque pode ter sido outro grande sábio, podem ter sido vários grandes sábios, mas o que mais se encontra é que essa frase é atribuída ao Buda. E eu acredito que seja mesmo, mas podem ter outros, tá? Tem uma que é tipo, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam as suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam a sua vida. A sua realidade, a sua vida. Isso mesmo. Perfeito. Tá, total sintonia com o que a gente está falando aqui. Enfim, o terceiro nível, então, aí o que acontece? No primeiro nível, que é a consciência cósmica, a sua consciência de vigília é transformada. No segundo nível, que é essa consciência de unidade, que é essa consciência de Deus, todo o seu mundo onírico, tudo aquilo que você experimenta nos sonhos é transformado. E, de fato, você passa a experimentar a sua realidade como se ela fosse um sonho. Porque nesse nível em que tudo são seres espirituais, na manifestação de qualquer outra realidade, não há distinção entre aquela realidade material e aquela realidade interior sua, criada de qualquer outra maneira. Tudo são seres espirituais. E a gente tem a ilusão de Maia, da matéria, de que isso aqui é a realidade. Então, a vida passa a ser experimentada conscientemente no nível do sonho, em que tudo são seres e você entende aquela manifestação, mas não há distinção. Vou dar um exemplo, porque você trouxe outros mestres orientais. Você tem o sonho de Lao Tse, você já ouviu falar? O sonho de Lao Tse é assim, um mestre iluminado, e aí um dia ele tem um sonho que ele era uma borboleta, que acho que voou pelo mundo inteiro, e é um sonho maravilhoso, e aí ele volta desse sonho, e um discípulo pergunta para ele, como foi essa sua experiência de ser uma borboleta? Tô indicando aqui, talvez não seja exatamente isso, mas serve para exemplificar. E ele fala, eu não sei se eu sou um homem sonhando que era uma borboleta, ou se eu era agora eu sou uma borboleta sonhando que sou um homem. Então não sei se eu sou um homem sonhando que é uma borboleta ou uma borboleta sonhando que é um homem. E você tem muitos exemplos semelhantes a esse. Você tem as 4 principais escrituras indianas são os Vedas, o Bhagavad Gita, o Ramayana e o Yoga Vashishta. O Yoga Vashishta só trata de percepções como essa. Vashishta é um sábio de visão iluminada e ele é o responsável por iluminar o rei Ram, que era uma encarnação de Vishnu e não tinha essa plena consciência ainda disso, e ele vai mostrar para Ram que Ram é Vishnu e toda a natureza da realidade. E aí ele dá muitos exemplos como esse, de que você entra num sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, uma hora você não sabe mais em que parênteses que você está, em que camada da realidade você está, quando você lê o Yoga Vashishta, e depois ele vai voltando e trazendo de novo para as camadas na qual eles estavam no início da conversa. Então, às vezes Vashishta estava falando com Rama. Aí Vashishta passa a narrar uma história em que outro sábio estava falando com um discípulo seu. E aí, dentro dessa história,
o sábio que estava falando com o discípulo narra a história de um outro sábio, num outro nível, falando com outra pessoa. Então são várias camadas da realidade e é uma leitura que efetivamente transforma a consciência da gente. Eu já ouvi dizer que muito do Matrix é inspirado no Yoga Vashishta. Eu não fui a fundo para estudar, mas faz todo sentido. Assim como tem 2 filmes do Tom Cruise que entram muito nisso, que ele é o ator, né? Que entram muito nessa questão e que também parece que tem elementos que vieram do Yoga Vashishta. Mas no fundo é isso. Você está num nível da realidade em que você percebe o limiar do mundo espiritual. Você já percebe seres espirituais atuando em tudo aquilo que é a sua realidade, seja a realidade de vigília, seja a realidade de sonho. E aí essas 2 realidades, elas se aproximam. Então é isso que acontece aqui. Num terceiro nível, que é a consciência de unidade, como o Maharishi chama, e que tem uma correspondência com Atman, ele vai falar consciência cósmica, consciência de Deus e de unidade, exatamente por essa distinção, que você no momento atual da humanidade, você tem o espírito atuando nos níveis diferentes da alma, mas ainda não é diretamente no corpo etérico ou no corpo físico. Ao criar essa nomenclatura, ele criou algo que é verdadeiro sempre, sem precisar entrar nesse nível de detalhe, e que a antroposofia vai entrar nesse nível de detalhe, porque o que o Maharishi fez e o que a antroposofia fez são complementares. Nesse nível que ele chama de consciência de unidade, então, não é mais a percepção dos seres espirituais apenas. Não é que esses seres espirituais se revelam a você por amor. Nesse nível de unidade, esses seres espirituais se unem a você. Você é um com todos os seres. Vale dizer, você é um com toda a criação. Então é um outro nível de realidade. E aí você percebe que é o final do Yoga Vashishta, por exemplo, que o Rama vai falar, tudo é esse Brahman, o Brahman manifesto e o Brahman imanifesto. E na realidade, não dá nem para falar de Brahman manifesto e Brahman imanifesto, porque mesmo eles são um só nível, o manifesto e o imanifesto. E eu sou um com esse Brahman, e todos os seres são um com esse Brahman. E aí você tem nas escrituras indianas a referência de Thou art that. Você é aquilo. E esse that é sempre essa totalidade da criação em qualquer forma. Esse aquilo é assim. Então, thou art that. Você é aquilo. Então, você tem esse outro nível de unidade. Quando você tem esse outro nível de unidade, em que você é um com toda a criação, não existe mais distinção entre você e a divindade, e não existe mais distinção entre você e a materialidade, porque você é um, tanto com a divindade quanto com a materialidade. E nesse estado de ser um com a divindade e com a materialidade, é que você consegue a união de tudo que é material com tudo que é espiritual. E o responsável por isso é o ser humano. O papel do ser humano na criação tem a ver com isso. A união daquilo que se foi dividido. Aquilo que foi dividido para a própria evolução do ser humano, ele é reunificado quando o ser humano atinge a sua meta de evolução. E Deus fez a criação, criou o ser humano para que ele tenha um ser que possa se reconhecer como um com ele mesmo. Todos os outros seres das hierarquias espirituais, eles são agentes, eles são totalmente conectados com a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, a vontade de Deus se manifesta nesses seres, mas eles não são um com Deus. Eles são unidos nesse nível máximo com Deus. Aquele ser na criação que pode se tornar um com Deus é o ser humano. E esse é um dos propósitos, uma das formas de ver o propósito da criação. Uhum. Então, a consciência de unidade é isso. E aí, nessa consciência de unidade, você tem o total domínio do espírito sobre a matéria, porque espírito e matéria, que são opostos hoje, se tornam um nessa outra realidade. E aí você tem todos os fenômenos que você puder imaginar como milagres na matéria. Nenhum desses fenômenos é um milagre sob esse ponto de vista. É simplesmente uma ocorrência natural dessa unificação de tudo com tudo. Então, é um resumo do que a gente pode ver aqui.
E aí, num outro episódio, a gente pode falar de como essas coisas se manifestam em diferentes níveis, em diferentes momentos, ao longo da evolução da humanidade. Aqui eu só queria dizer assim, nós ainda estamos no comecinho dessa trajetória, o nosso eu está começando a se desenvolver, a gente ainda tem íons de desenvolvimento. Só para trazer que é uma grande falsidade, e aí dentro do nosso contexto, achar que ao tomar uma substância, eu tenho uma frase a respeito da ayahuasca aí no caso. Se você toma ayahuasca uma vez, você fala com Deus. Não é uma verdade. Se você toma 2 vezes, Deus fala com você. E se você toma 3 vezes, você é um com Deus. Essa frase é só uma corruptela, uma distorção, uma inversão da verdadeira realidade espiritual. Para que a gente se torne, para que a gente fale com Deus, para que Deus fale com a gente, todos esses seres se revelando a nós, tem a ver com isso. Ou para que a gente seja um com Deus, a gente tem íons ainda de desenvolvimento. Então a gente está querendo um atalho, a gente está querendo trazer algo para agora, que ainda tem o seu curso todo de manifestação. E ao fazer isso, a gente só está se enganando e criando um processo evolutivo anormal, que é ao ser anormal, esse processo evolutivo que é anormal, ele é um processo involutivo, porque apenas o processo normal é um processo evolutivo. Então você vai, durante algum tempo, quando você quer um atalho daquilo que tem o seu tempo para desenvolver, o que você tem quando você sai do caminho, você tem involução. Em determinado momento você pode voltar de novo para o caminho e sempre você vai poder voltar, sempre há chances para voltar. Quanto mais você saiu, quanto mais mal se manifestou na sua vida, mais forças você tem para voltar. Então todos os mecanismos da inteligência divina existem para te posicionarem de novo dentro do seu processo evolutivo. Mas o atalho vai gerar momentaneamente involução. Involução significa sofrimento para você, sofrimento para as pessoas próximas, significa destruição ao invés de criação, tá? Então, fazendo um paralelo com isso. Então, para dizer que no fim a gente é muito pequenininho ainda e tem muita coisa. E qualquer coisa que traga essa percepção de que a gente já está lá, ou que a gente pode fazer essas coisas por um atalho, simplesmente vem de um ego gigante, de um ego inflado, enorme, que perdeu a completa noção da realidade. Aí eu tenho muito pano para manga para essa discussão aí. Claro, mas eu acho que nós eu respeito diferentes pontos de vista. Não, mas não é tão diferente quanto talvez eu tenha feito parecer por esse comentário. Eu concordo que muitas vezes as pessoas se iludem, que a maioria das pessoas que hoje faz uso das substâncias está num estado de ilusão, de que se iluminou fazendo 3 usos de uma substância, seja ayahuasca, seja cogumelo, o que você quiser fazer. Quando na verdade eu acredito que o que você experiencia é um microsegundo dessa consciência maior, e para mim, pelo menos, eu sempre tento fazer um uso extremamente responsável, e aí é curioso porque ao longo da minha vida eu diminuí absurdamente o meu uso, eu fiz usos, eu achei que no início eu era essa pessoa, achei esse é o caminho, tem que usar isso aqui, eu vou conversar com Deus, eu vou descobrir o universo. Perfeito. Quanto mais anos se passaram desse meu início, mais longe eu tô da substância, do uso da substância. Perfeito. Mais eu tô no caminho de, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Eu não tenho que chegar lá com a substância. Isso aconteceu de alguma forma. Mas, perdão, só para ser... Não, perdão, eu que não deveria ter falado. O círculo completo. Eu não vejo como 100% negativo o uso. Porque eu acho que ele pode despertar pessoas que sequer entenderam que existe um caminho. Você falou, né? A pessoa sai do caminho, é uma evolução normal. Concordo que possa ser um atalho que o nosso corpo etérico, o nosso corpo espiritual não é o momento de fazer esse atalho e ir para aquele ponto jamais evoluído. Mas eu acho que tem muita gente que ainda nem sabe que existe esse caminho. Então, às vezes, quando você faz esse uso, você percebe que foi
mais ou menos o meu caso. Percebi, não, peraí, existe um mundo espiritual, existe um caminho, e aí, momentaneamente, eu achei, é tomando cada vez mais que eu vou chegar mais perto, e com o tempo eu percebi que, não é por aí, isso aqui, na verdade, é uma ilusão, que eu estou experimentando momentaneamente, o caminho é muito mais longo. É discutível, é a minha visão pessoal. Não, eu acho que a sua visão ela está corretíssima. E aí eu queria entrar no futuro, nos próximos episódios, no uso dinamizado, que aí talvez isso que eu ia falar, eu ia andar a fechar aqui, você vai ter que dar uma folga pra gente, eu preciso de mais 10 minutos aqui, talvez. Eu não tocou o interfone ainda, estamos tranquilos. Então vamos lá. Primeiro, eu concordo com o que você falou, e vou dizer, as drogas elas têm o seu papel. Assim como todo desvio de caminho tem o seu papel na evolução do ser humano. O ser humano é um ser que foi dotado de livre-arbítrio. As suas escolhas pelo amor, elas só podem ser feitas a partir do livre-arbítrio. E as suas escolhas que vão lhes trazer aprendizado também só podem ser feitas a partir do livre-arbítrio. Nenhuma escolha feita por um terceiro, por nós, vai nos trazer crescimento, vai nos trazer aprendizado. Perfeito. É o livre-arbítrio que vai nos trazer isso. E mais do que isso, a gente vive um momento muito difícil em termos de humanidade, em que a gente já deveria ter adquirido capacidades superiores para ter uma percepção natural desse mundo espiritual, dessa realidade espiritual, mas a humanidade como um todo não chegou na sua meta. E realmente há uma necessidade do ser humano de se conectar com Deus, de se conectar com a sua porção espiritual. E é essa necessidade que gera o impulso de uso de uma substância. E na medida em que é uma necessidade, e que é uma necessidade legítima do ser humano, a substância ela tem o seu papel. Tudo que a gente vivencia hoje como humanidade faz parte dos planos divinos. Era para ser exatamente do jeito que é, a partir do que veio antes do que está aqui. Cada uma das coisas no passado levou ao que é hoje, a ser o que é hoje. Então, sim, há o seu papel. E o nosso papel aqui qual é? Se elas têm um papel, o nosso papel aqui é trazer um conhecimento que vá colocar as coisas de uma forma diferente do que se via até agora, para que cada um, a partir do seu livre-arbítrio, tome as suas decisões do que vai fazer. O que a gente quer fazer aqui é simplesmente dizer o que é esse conhecimento espiritual por trás de tudo isso, porque se no mundo material existe uma frase do direito que diz o seguinte: não é porque eu não conhecia uma determinada lei que eu posso fazer algo errado e contrário a essa lei. Exato. A falta de conhecimento não isenta um criminoso do seu crime, tá? Então pode alegar ignorância. Não se pode alegar a ignorância. Assim como na área civil, a falta de conhecimento de uma lei não pode alegar uma falta civil, não seja um crime, mas um ilícito civil, ou qualquer outra forma que o direito denomine. Então não dá para alegar. Então isso vale para todas as questões espirituais. Não é porque eu não sabia o efeito dessas substâncias que eu não vou colher as consequências do uso delas dentro do meu karma. Então, o papel de tudo que a gente está fazendo, dos papéis meu e seu, com todas essas séries esses episódios que a gente está fazendo, é de trazer esse conhecimento para que as pessoas tomem uma decisão a partir de um conhecimento mais abrangente sobre a realidade, sobre o que elas estão fazendo na sua vida, enfim, em todas as áreas da sua vida, com o seu próprio corpo, nesse caso, né? Muito bem. Voltando para fazer o último ponto aqui e fechar. E depois a gente aprofunda mais. Esse é um tema muito importante, a questão é que temos que encerrar daqui a pouco. Fazer as anotações para o próximo episódio. É verdade, tem várias, né? E a gente nem falou de agricultura védica, de agricultura biodinâmica, de medicina que o Maharishi criou, dos tratamentos de som, de medicina védica e medicina ayurvédica antroposófica juntos. Mas para fechar de uma maneira bonita, aquilo que a gente pensa, a gente cria. Aquilo que a gente sente, a gente atrai. E aquilo que a gente acredita se torna a nossa realidade. Conforme você
vai desenvolvendo consciência cósmica, consciência de Deus e consciência de unidade, seus pensamentos são mais evolutivos, você cria evolução para você. Seus sentimentos são mais evolutivos, você atrai pessoas, fatos, eventos, coisas mais evolutivas para você. É uma coisa muito verdadeira. E seres. E conforme você ganha o conhecimento e conforme você chega no nível de as suas crenças, crença tem a ver com inconsciente, aquilo que te move com maior força possível, mas você nem sabe que é aquilo que está te movendo, e você, um trauma, por exemplo, um trauma no inconsciente, é simplesmente uma crença, um programa, um condicionamento, um programa kármico, que determina mais na sua vida do que sentimentos ou pensamentos. Então, há um poder enorme no inconsciente, e a gente pode ver isso com questão de traumas, mas tem coisas super positivas também. Se você nasce numa família de sábios, iluminados, é porque o seu karma fez isso, isso é um impulso do inconsciente também na sua vida. Então, o inconsciente determina tudo. O seu inconsciente, seu programa kármico determina o ano que você nasceu, a hora que você nasceu, o país que você nasceu, a época cultural, 1000 anos para trás, 1000 anos para frente, a família que você vai ter, a cultura em que você vai viver. Olha como o seu inconsciente é poderoso, porque o nível do inconsciente é o nível de todas essas pré-determinações kármicas, tá? E aí, quando você fala aquilo que você acredita, ao que o Buda está se referindo é as suas crenças, os seus programas mais profundos. Então, quando você consegue atuar conscientemente a partir do nível do seu inconsciente, você pode criar qualquer realidade. E que seja mais benéfica para você. E a realidade que você cria depende do quanto você consegue agir nesse seu inconsciente para criar essa realidade. E aí, quando você está numa consciência de unidade, pensamentos, sentimentos e vontade estão unidos. Pensamentos, palavras e ações. Você trouxe agora há pouco uma correspondência exata. Aquilo que você fala é aquilo que você sente. Aquilo que você pensa é aquilo que você está no pensamento. E como você age tem a ver com esse nível inconsciente, com o nível da vontade. Então você pode criar diferentes realidades. Perfeito. E qual é o sentido da vida? Que a gente ainda vai fazer um episódio para falar de como o Steiner traz o sentido da vida. O sentido da vida é que o único ser que tem liberdade para fazer escolhas e para criar algo é o ser humano. Todos os outros seres, eles estão ligados à vontade divina e a partir dela sentimentos e pensamentos, todos esses seres estão ligados a isso. Mesmo seres que são contrários à evolução, eles só estão assim porque a vontade divina permitiu que fosse isso. Mas eles não têm escolha para serem bons. No caso deles, eles têm a escolha, eles foram pré-determinados para agirem de forma contrária à evolução. O ser humano é o único que pode fazer escolhas, é o único que pode criar realidades, é o único que pode escolher entre bem e mal. E o sentido da vida está relacionado com isso, que é o ser humano que cria a partir da criação que ele recebeu de forma herdada, desde o nível mais elevado de Deus e de todos esses outros seres que colaboraram com a criação de Deus para que a experiência humana exista hoje nesse contexto e muitos outros que já existiram no passado e que existirão no futuro. Muito bom. Com essa excelente condensação que você fez agora no final, encerramos mais um episódio da nossa série Antroposofia aqui no Na Trilha do Coelho. Acho que foi... A gente está subindo cada episódio. É verdade, né? Nós estamos ficando mais confortáveis, mais confiantes. A gente já sabe que tem conteúdo anterior que nos permite falar coisa nova, embasada, né? E já começa a linkar o que vai ser falado para frente. E o que falou para trás, e já tem link com mais de um episódio, né? Tá ficando bom. Eu sou suspeito para falar, mas acho que nós estamos indo numa crescente. É legal, tá legal. Espero que continuemos assim até o final da série, que ainda faltam algumas aí. Mas mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Eu digo mesmo, muito obrigado a você. E só está acontecendo algo tão bonito assim pela interação das nossas consciências. Com certeza. Se você não fosse esse ouvinte e, ao mesmo tempo,
perguntador, na falta de uma outra palavra, quer dizer, se você não trouxesse as suas questões e ao mesmo tempo tivesse aberto para com aquilo que eu posso compartilhar, não haveria possibilidade de qualquer outra pessoa compartilhar isso, porque só existe uma transmissão verdadeira de conhecimento espiritual quando existe essa relação 1 a 1 entre dois seres humanos. O meu ser se conecta com a minha consciência, que se conecta com o seu ser e com a sua consciência. E daí tudo flui de coração para coração, e eu sinto que isso está acontecendo desde o primeiro episódio e já é anterior dentro da nossa amizade e até relacionamento profissional que a gente tem. Muito obrigado, meu amigo. Maravilhoso. Caminhamos agora para o próximo episódio. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, seu tempo aí ouvindo a gente. Marcelo, brigadão. Muito obrigado a todos. Eu espero que esteja sendo construtivo, bom para quem está acompanhando esses nossos episódios. O nosso objetivo é o melhor possível. Maravilhoso. Obrigado a todos.